ver o que aconteceu com nós estamos estudando o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então a gente vê, irmãos, que, como tem falado, o evangelho é difícil. Então não é. O evangelho é difícil. Ser crente não é fácil. Ser crente colatina, por enquanto, está fácil. Mas vai chegar um tempo aí de perseguição, irmãos, que vai ser difícil, tá? Só quem é firmado na rocha. Só quem é firmado na rocha. Então, antes de a gente orar, deixa eu dar uma passadinha aqui, me acho que se não me engano, 21. Então, Atos 21, a partir do versículo 8 até ao 13, vai dizer o seguinte, olha. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com ele estávamos chegando a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era do número 7, ficamos com ele. E tinha esses 4 filhas virgens, que eram o quê? O que elas eram? Oi? Elas eram profetisas, certo? Então as filhas de Filipe eram o quê? Então ainda existe profeta na terra, amém? Está escrito ali. Vamos lá. Passa aí. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou na Judéia um profeta de nome. Então já era outro profeta, né? Então vamos lá. Ele no tempo conosco tomou a cinta de Paulo, cinta, ó. Ele ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e entregarão na mão dos gentios. Eu vendo nós isto, rogando-lhe que tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, ou seja, acorrentado, né? Mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus. Vamos orar no nome do Senhor. Vamos pode voluntário aí para o Senhor. Amém. Amém. Pode sentar. Então nós vimos aí nesse texto que Paulo ia voltar para Jerusalém. Mas o profeta Ágabo falou que ele ia passar o quê? Ele ia ser preso e se entregue na mão de quem? Dos gentios. Então, irmãos, Paulo, quando foi para Jerusalém, ele já sabia o que ia acontecer. Tá certo? E depois disso, nós fomos estudando o cumprimento dessa profecia de Ágabo. Então, aqui em Atos 24, Paulo está preso. Tá certo? Entregue na mão dos romanos. Ou seja, os romanos são o quê? Gentios. Então, nós vemos aqui a profecia de Ágabo se cumprindo. Nós vemos esse profeta 2 vezes no livro de Atos. No capítulo 11 também, nós vemos ele profetizando que teve uma grande fome lá no mundo humano. E de fato teve, entendeu? Então, nós entendemos aqui na palavra que ainda existe o quê? Profeta. E que profeta não foram só aqueles do Antigo Testamento. Então, existe profeta. Nós não temos profeta na igreja. Hoje. Difícil nós haver um profeta na igreja. E hoje, vou entrar no estudo aí, mas vai falar sobre isso. Hoje, os profetas estão extremamente desacreditados. Amém? Hoje
Depois, se alguém me pegar uma profecia, eu vou pensar 2 vezes, vou analisar na palavra, entendeu? Vou ver pela palavra. Mas eu estou aqui nesse lugar, né, nessa cidade, nessa igreja, eu vi uma profecia, irmão, eu só vi uma vez, nunca mais vi. Entendeu? Então existe ainda, e Deus fala através de pessoas, tá certo? Eu estava quarta-feira indo ali na farmácia, falando para o Senhor, eu tenho esse problema, eu tenho esse problema na minha vida, não quero, me ajuda, orando o seu pai, está com palavra. Aí, quando está a palavra, a irmã não sabia de nada. Ela foi, justamente falou que eu estava orando o Senhor. Ela falou que a paz de Paulo fala que Deus fala para Paulo, minha graça te basta, né? Que tem problema, Deus não vai tirar da tua vida. Porque senão, como é que você vai negar a si mesmo? Não é isso? Não tem vontade, desejo, tem sentimentos, algumas coisas na nossa vida, que Deus não vai tirar de nós. É você que tem que se vencer. Tá certo? Porque o Evangelho fala de luta pessoal, é contra si. A luta não é contra você, é contra eu mesmo. Tá certo? Então o apóstolo Paulo nos ensina isso. E Deus não vai tirar de você, muitas das vezes, um desejo errado. Não vai tirar. É você que tem que lutar contra isso. Deus não vai tirar de você, muitas das vezes, um problema que você não quer ter. É você que tem que lutar contra isso. E se o seu desejo errado, os seus problemas, fazendo você perder a fé, é que você nunca teve fé. Você nunca se converteu. Entendeu? Você se convenceu que era crente. Quando nós vemos um Paulo nessa situação aqui, preso. E ele lá falando, ó, se for necessário, eu morro por Jesus Cristo. E quantos de nós aqui morreríamos por Cristo? Eu acho que poucos, né? Nós não pega para acabar mesmo, falava, e aí, você faz o quê? Você mete o pé? Não é isso? Então, vamos lá. Atos 24. Paulo está diante de Félix, que era lá o governador daquela época. E já nos explica aqui, nos mostra a apologia de Félix e nos mostra aplicações espirituais práticas. Esse livro vai nos mostrar isso. Vai para o próximo slide. Contexto do capítulo. Paulo é julgado em Cesareia. Cesareia, né? É a cidade. Acusações injustas contra o servo de Deus. Mostra coragem espiritual e responsabilidade diante do quê? Se você conheceu a verdade, a Bíblia fala que você tem a verdade, e a verdade vos libertará. Então você é responsável diante dessa verdade. Você é responsável. Se você conhece a verdade e você está vivendo uma situação que está contra essa verdade, você vai ser cobrado. Se você conhece a verdade, você vê uma situação, uma pessoa sua, você não vai lá e prega essa verdade, você é responsável. Então, Paulo não negou a verdade que o libertou diante do homem que estava numa morte evidente. É ou não é? Mas Paulo ele foi o quê? Firme. Aí ele fala uma coisa, Jó fala uma coisa que eu acho incrível. E que Paulo, nas entrelinhas, falou também. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Tá certo? Agora, Paulo está sendo julgado, contra ele, por quê? Ele fez alguma coisa errada? Ele pecou? Não. Ele está passando essa prova aí, essa acusação, não é porque ele fez nada de errado, não é porque estava em pecado. É justamente o contrário. Ele estava sendo perseguido porque ele estava fazendo tudo certo. Não é isso? Porque ele estava pregando o quê? O Evangelho. Então, irmão, muitas das vezes nós vemos irmãozinhos nossos passando na prova, na luta. O que a gente fala? Nós falamos mesmo coisa que falaram para o Jó lá. Você está em pecado. Você fez alguma coisa. Mas prova e luta não quer dizer que você está vivendo no pecado. Porque senão Paulo é um dos irmãos pecadores da Bíblia. Tá certo? Então, nós podemos passar provas, podemos passar luta, podemos passar dor. Porém, isso não quer dizer que você não esteja em Cristo. Muitas das vezes você passa justamente por estar em Cristo. Então, eu sempre falo do pastor Abel para vocês aqui, lá no Rio de Janeiro, lá no complexo de família, foi entrando meio de bandido, que anda de fuzil, bota um molequinho de 12 anos, um fuzil desse tamanho na mão. Ele está lá nesse meio. Se você olhar para ele, eu lembro dele, ele é um rapaz novo, bonito, ele está acabado. Está magrinho, cabelo tudo branco, perdeu o dente. Entenderam isso? E está lá pregando o Evangelho.
evangelho. Então, irmãos, esse evangelho dessa pseudo-prosperidade não existe. Não existe isso. Deus te mostra algumas coisas na Bíblia que te faz prosperar. Mas o que Paulo desprosperou, se você parar para pensar, que ele era rico, estava ali vivendo essa situação toda aí. Ele fala que sabe ter fome, sabe padecer necessidades. É isso que ele fala. Então, alguém que padece necessidade é próspero? Não é. Então, Deus pode te enriquecer? Pode. Está no contexto, tá, irmão? Mas essa pregação de que Deus vai fazer você ficar milionário, vai te dar isso aí, irmão, é do diabo. Isso é para você viver de torpe ganância. Entendeu? Pela vida dos apóstolos, eu não sei se foi isso, não é fácil. Mas Deus pode te enriquecer. Isso eu quero deixar claro. Certo? Então vamos lá. Então, mostra coragem espiritual e responsabilidade de verdade. Esse foco ali é que nós temos que colocar no nosso coração. Nós temos que ter coragem, crente de verdade e coragem, irmão. Deus já mandou você pegar Jesus com uma pessoa, já se curte do coração, que falar para alguém que ficou com medo e não falou? Entendeu? Então isso é ousadia, nós somos ousados. A nossa igreja aqui não está tendo assim um evangelismo, nós vamos ter. É que nós estamos assim, ó. Né? Então vamos lá, próximo. Agora, vamos ter um lombado. Vamos lá, um lombado. Quem vai ler para mim? Pode? Amém. Então, nós vemos que Tertuliano, Tertulo, isso aí, o que ele era? Orador, não é isso? O que é um orador? Alguém sabe? Quem chega orador é aquele que fala, né? Nesse contexto aí, não. Ele era um advogado. Tá certo? Ele era um advogado. Ele estava advogando para quem? Os acusadores do apóstolo Paulo. Tá certo? Então, ele era um cara profissional, vê que ele estava acostumado a falar em tribunais. Esse Tertulo. Ele representava as lideranças judaicas, que estava acusando Paulo de alguém que estava indo contra a lei. Então, o discurso que ele fez ali foi um discurso para agradar, massagear o ego do Félix, né? Félix, né? Félix. Então, e ele estava acusando Paulo de ser um perturbador. Ele também estava acusando Paulo de profanar o templo. Então, apesar das acusações, não havia prova contra Paulo. Tá certo? Então, o que foi que ele fez? Ele tentou massagear o ego do cara, trazer o cara para si. Muitas das vezes Satanás fez isso com a gente, irmão. Quer massagear teu ego. Quer dizer que você é maravilhoso, encantador, você é o melhor do mundo, tudo quer ser o melhor. Só que, irmãos, pessoas com ego massageado não são do inferno. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você se sentir magnânimo, melhor que todo mundo. A Bíblia nos fala no sentido do quê? Inferior ao nosso irmão. Ou melhor, a Bíblia nos fala para considerar o nosso irmão superior a nós. Certo? Quando nós chegamos nesse patamar, aí sim nós somos uma igreja com uma de amigos mais chegados. Certo? Então, esse cara aí, ele era o quê? Um advogado. Estava a serviço de quem? Dos? Esquecido. Vamos lá. Oi?
da liderança judaica. Certo? Então, Ananias, ele desce para acusar Paulo. Tertulo usa bajulação para influenciar Félix. Cuidado com isso, tá, irmão? Tem pessoas que querem te influenciar, quer te convencer através de bajulação. Essa semana eu fui bajulado, irmão. Eu tenho vergonha. Quando o cara gosta de cabelar, eu fico com vergonha. Não aceitem isso, irmão. Nós não somos melhor que ninguém. Somos todos iguais. Bem, vamos lá. O mundo usa manipulação. O servo de Deus usa o quê? Verdade. Essa atitude de Tertulo foi a atitude de Satanás. O diabo, ele usa esse tipo de coisa. Então, Paulo estava ali sendo acusado por um bajulador que estava tentando influenciar quem julga. Tá certo? Vamos para o próximo. Atos 5:9. Acusação contra Paulo. Vamos lá, quem vai ler? Então, irmãos, o sumo sacerdote Ananias e Tertulo, ele estava apresentando uma acusação grave contra Paulo. Primeiro, chamam Paulo de perturbador e agitador. É tudo que o romano não queria. Alguém que perturbasse e agitasse o povo. Tá certo? Dizem que ele promove rebelião entre os judeus. Afirma que ele lidera a seita dos nazarenos e acusa Paulo de profanar o templo. Então, essas acusações eram extremamente graves politicamente. Por que eram graves politicamente? Pois eles tentavam apresentar Paulo como uma ameaça para Roma. Porque quando chamam de agitador, de perturbador, estava falando que ele estava criando um levante ali naquele lugar. Então, chamado de pestilento e causador de tumulto. Você imagina, tinha mais judeu do que romano ali. Imagina um tumulto dos judeus, o que ia acontecer? Tem um cara de oficina naquele lugar. Então, essas acusações, uma visão política para Félix, era algo que Paulo estava fazendo, era uma ameaça contra Roma. Certo? Porque o cara era inteligente na acusação que ele fez. Ele colocou Paulo nesse nível. Um cara que estava ameaçando a própria Roma. Né? O acusado de liderar seita e profanar o templo. Por que está acontecendo de profanar o templo? Alguém sabe por quê? Já se vê aqui. Paulo, quando chegava na cidade, qual que lugar que ele ia? Na sinagoga. O templo só tinha em Jerusalém. Tá certo? O templo de Jerusalém é a sinagoga das outras cidades. Ele ia onde primeiro? Na sinagoga. Por quê? Alguém sabe? Porque primeiro o evangelho é pregado aos judeus e depois aos gentios. Não é isso? Então você vê que Jesus veio para que eram os seus, que veio para os judeus. Então o evangelho sempre ali, Paulo cumprindo a lei, pregando primeiro aos judeus e depois aos gentios, conforme a lei dizia. Então Paulo estava exatamente na lei, ele estava apresentando Jesus como o Mashiach, o Messias prometido para Israel. Então, ele está fazendo tudo certo. E de profanar o templo, porque ele estava pregando para os judeus ali, para aqueles líderes religiosos, era uma profanação da lei. Porque eles não entenderam que Jesus era o Mashiach, era o Messias. Está certo? E perseguição religiosa disfarçada de política. Então, o que acontece ali é que
maneira religiosa, da religião, e disfarçaram isso de algo político. E o que acontece é o seguinte, irmãos: Paulo era chamado de quê? Da seita dos nazarenos. Então, vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos, que eu sei que muitos vão saber, você sabe que não está produzido. Onde os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez? Onde? Não entendi. Que lugar que fica? Antioquia. Em Antioquia foi onde os crentes foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, além de Nazareno, qual era o outro nome que era dado aos crentes? Os do caminho. Tá certo? Então, nós éramos. Eu acho mais bonito isso, os do caminho. Porque cristão tem algo assim, não é judaico, é grego, né? Cristão é grego. Mas nós éramos chamados do caminho. Que caminho é esse? A gente era chamado dos caminhos, da verdade e da vida. Então, os do caminho eram os de Jesus, tá certo? Então, nós vamos ali, e ele terminaram o Paulo, e aquele primeiro ali foi pesado, né? Pestilento, causador de tumulto. O que é um pestilento, gente? Alguém que traz peste, problema, não é isso? Então, você vê, irmãos, que eles estão falando do papel de Satanás. O que é Satanás? Acusador. Nós temos que tomar muito cuidado quando acusam o nosso irmão em Cristo de alguma coisa. Tá certo? Quando eu era mais jovem, lá no Rio de Janeiro, o pastor foi expulsar um demônio de uma pessoa. O demônio falou que o pastor estava adulterando. Você está adulterando? Homem sério, pastor. Sabe o que aconteceu, irmão? A igreja acreditou no diabo. Entendeu? A igreja acreditou no diabo. E aquele pastor acabou de ser pastor. Ele era homem sério. Cuidado com o que você está ouvindo, que você acredita. Tá certo? Nós não podemos aceitar peitas contra inocentes. Sabe o que é peitas? Acusação. Então, quando alguém está errado, a Bíblia nos ensina, tem que ter o quê? Duas ou... Tá certo? Cuidado quando você escuta alguém acusar alguém de alguma coisa. Porque você pode estar sendo vítima de Satanás. Tá certo? Vamos para a próxima. 10 ou 13. O Paulo se defende, né? Dizer que estão acusando ele, a Bíblia vai se defender. Pode botar no lista. 10 ou 13. Então, agora Paulo está se defendendo daquela acusação lá, que o Tertulo fez contra ele. Como que ele responde? Ele responde com raiva, com ira? Não. Ele foi calmo. Ele vai com calma, com clareza, com firmeza espiritual e diz: olha, eu não fiz isso aí não. Não incitei o povo nenhum. Tá certo? Então, os pontos centrais da defesa de Paulo é o seguinte: ele não causou o tumulto de Jerusalém. E de fato não, ele tinha acabado de chegar em Jerusalém. Ele foi ao templo para adorar, não para provocar desordem. Irmãos, entenda uma coisa. Isso é muito importante aqui de saber. E você não compreender isso todas as vezes. Paulo era judeu. Jesus era judeu. Todos os apóstolos eram judeus. Todos eram judeus. Todos praticavam o judaísmo. Jesus ia para a sinagoga todo Shabat. Jesus guardou toda a lei. Entenderam isso? Paulo, ele mesmo sendo do caminho, sendo da seita dos nazarenos, sendo cristão, ele todo Shabat ele ia para a sinagoga. Porque Paulo era o quê? Judeu. A questão nossa, hoje no Evangelho,
é que nós não entendemos que o núcleo, de onde o evangelho vem da onde? Do judaísmo. Mas nós vivemos o evangelho romanizado. Então nós esquecemos as primícias do evangelho, que é o judaísmo, e nós trazemos para nós o apócrifo, que é Roma. E nós guardamos agora as festas romanas. Tá certo? Por exemplo, nós vamos para a igreja no domingo. Não é isso? Está onde na Bíblia é isso, que domingo é dia do Senhor? Tá, que lugar você vai ler isso aí? Não tem. Isso é romano. Teve até um papa que falou, não foi um grande bispo, mas foi em 1956. Uma das maiores coisas que eles conseguiram fazer foi mudar o dia de adoração ao Senhor. Agora, eu vou falar para vocês. O que é o Estatuto Perpétuo? O que é? O Estatuto Perpétuo. É uma lei eterna. Shabat é eterno. Está na Bíblia. Tem como tirar isso da Bíblia? Aí eles inventaram o Evangelho, que os judeus negaram Jesus e deixa tudo para lá. Mas você está enxertado aonde? Aonde você está enxertado? Oi? De que maneira você enxertado a descendência de Abraão? Está lá no idioma, nós vamos estudar isso. Então vamos lá, para entender melhor. E qual era o judeu? Cristão. Olha a situação. Deus chama Abraão e fala: olha, vou fazer você uma grande nação, que você vai ser bendição na nação da terra, a coisa toda. Faz promessas para Abraão. Para ele, sua terra. Mas nós não somos descendentes de Abraão. Como é que nós temos a promessa? Ah, você tem Jesus, mas aí, o que faz você ter promessa? Você não é descendente. Como é que foi que Deus fez para você ter a promessa de Abraão? Ensinar isso na igreja, muita gente posta o nariz, mas está na Bíblia. Sabe o que Deus fez você ser descendente de Abraão? Ele cortou os ramos naturais da oliveira. Se não me engano, é Romanos 11, se não me engano. A oliveira é Israel. Ele cortou os ramos naturais e pegou os gentios, como nós, e nos enxertou na oliveira. Ou seja, ele nos enxertou em quem? Em Israel. E nós, a Bíblia fala no livro de Romanos, vamos estudar que nós nos alimentamos da seiva que sobe do caldo. Olha isso. Quando você é enxertado em Israel, você não é Israel, você é enxertado em Israel. Mas você passa a receber as mesmas promessas que Deus fez para Abraão. A Bíblia é nada solta, tudo tem um motivo, uma lógica, qualquer ponto fica aqui tem um motivo. Entenderam isso? Então agora você está enxertado na oliveira. Quando você enxertar na oliveira, você passa a ser herdeiro. Tá certo? Sabe o que está escrito também? Efésios capítulo 2, que fala que nós éramos gentios, tipo da carne, sem Deus no mundo, longe da comunidade de Israel, mas pelo sangue de Jesus, nós estávamos longe, chegamos perto. De onde? De Deus e da comunidade de Israel. Então nós temos que orar por Israel. A igreja deve amar Israel. A igreja deve orar pela paz de Jerusalém. Entendeu? São nossos irmãos. Nós não somos judeus, nós estamos enxertados nele. Se você enxertar uma mangueira no pé de maçã, ele não vai ser maçã. Vai continuar mango, vai bater o sabor da maçã. Tá certo? Então isso aí você tem que entender. Se você ensinar isso, eu vou falar para você, você está judaizando a igreja e não está na Bíblia. Então nós somos romanos, muito romanizados. Eu vi um pastor falando, eu concordo com ele. E não tenho medo de falar, que eu quero te falar as coisas. A igreja romana não é cristã. Não é. Ah, mas crê em Jesus. Segundo a Bíblia, não. Não crê em Jesus segundo a Bíblia. Acrescenta outros deuses. Acrescenta outras pessoas para serem adoradas. Acrescenta rituais pagãos. Como que uma igreja que acrescenta outras coisas, bota ser humano acima de Jesus, vai ser cristão? Tem uma aparência de cristão, é sabor cristão, mas não é cristão. É isso. Sabe onde você vai aprender isso? Em lugar nenhum, a igreja está contaminada, irmão.
Deus que requer de nós pureza no conhecimento da palavra. A gente tem que aprender o que está escrito. Porque a gente fica comendo o que os outros falam. Vamos para a palavra? Isso que eu não vou para você aqui, nós vamos estudar Romanos, você vai ver que eu estou falando a verdade, está escrito ali. Fomos enxertados na hora. A Bíblia fala, éramos nós o quê? Zambujeiro. O que é um zambujeiro? É uma oliveira que não dá fruto. Aí fomos enxertados aonde? Na oliveira. O quem é oliveira? Israel. Estou enxertado lá. Porque se eu não tiver enxertado lá, eu não tenho direito à herança de Abraão, que é o pai de Israel, o pão da nação. Entenderam isso, irmãos? Então nós estamos enxertados. O Paulo ele era judeu mesmo. Ele praticava o judaísmo, ele não descumpriu a lei. Quer ver uma grande, para ele voltar aqui para o estudo, uma grande artimanha de Satanás é dizer que a lei acabou. Você acha que a lei acabou? Mas está escrito lá, o fim da lei é Cristo e agora. Como você resolve isso? E aí? Pois é, o contexto. A lei sacrificial, o fim da lei sacrificial é Cristo. Não tem mais lei sacrificial. Mas se a lei acabou, entendam isso, irmãos. Eu vou falar isso para vocês aqui mais uma vez, quero que vocês entendam isso. O que te mostra o pecado é a lei. Sai até um pouco de estudo, me perdoe, mas eu acho que eu sinto que eu estou falando isso. Paulo diz, eu não conheci o pecado se não fosse o quê? Pela lei. Então, é a lei que te mostra o que é o quê? Pecado. Então, o pecado é o que a igreja fala que está errado. O que é o pecado? É a quebra da lei. Eu ensino isso aqui sempre. Adão e Eva poderiam cometer um pecado só do Éden, que é comer da árvore, fazer essa lei. Depois de casaram com irmãos, o pai Abraão casou com a irmã. Mas agora a lei diz que é pecado, então pode casar com a irmã? Não pode, é pecado. Onde está escrito isso aonde? Na lei. Ah, mas tem coisa, só está no Velho, não está escrito no Novo Testamento. Eles usam muito isso para falar sobre o homossexualismo, né? Não está escrito. Ué, no Novo Testamento não está escrito que você não pode casar com a sua tia. Você pode casar com a sua tia? Pode ou não pode? Está escrito isso aonde? Na lei. Entende isso? Então, a quebra da lei é o pecado. Eram 613. Várias delas já não tem mais, foram cumpridas. Jesus já cumpriu. Tá certo? Mas grande parte da lei ainda continua. Você não pode adorar ídolo, pode. Está escrito isso aonde? Na lei. Você não pode adulterar. Não pode. Tá onde Paulo te ajuda onde? Aí quando Paulo fala, circuncidai o prepúcio do vosso coração, ele tirou isso da onde? Porque parece que está indo contra a lei, né? Ele fala para circuncidar onde? No prepúcio, não é isso? Lá no pé, não é isso que ele fala? Mas aí Paulo fala que é no coração. Caramba, acabou a lei então. Não. Gabriela sabe, está escrito onde? 2 vezes lá no Antigo Testamento, né? Em Deuteronômio está escrito isso, para circuncidar o prepúcio do coração, e está escrito também, se não me engano, em Jeremias. Jeremias, para dizer a mesma coisa. Entende isso? Então, quando Paulo fala circuncidar o prepúcio do nosso coração, ele está citando o Antigo Testamento. Tudo que Paulo escreveu aqui, ele citou o Antigo Testamento, ele não tinha Novo Testamento. Ele citou tudo que Jesus também, tudo que Jesus pregou e ensinou, ele estava citando o Antigo Testamento. Tudo. Principalmente Deuteronômio. Jesus citou, que Jesus mais citou. Então, entendendo isso, nós vemos que Paulo, ele era o quê? Um judeu mesmo. Nós somos gentios. O apóstolo Paulo, ele tirou algumas coisas dos gentios, você sabe disso, né? Então, o que nós temos que ficar longe é do quê? Do ídolo, carne sufocada, do que mais? Do sangue e da fornicação. Tá certo? Mas vai chegar um dia que nós vamos guardar o Shabat igual nós vamos guardar. Vai dizer que domingo é o dia do Senhor, isso é absurdo, que a Bíblia fala que o dia do Senhor é o Shabat. Está lá escrito aqui. Tem. Incrível isso. Sangue da morte, assassinado. Tá certo? Então você não pode matar ninguém, assassinar os outros. Isso é outra coisa que a gente tem que entender, gente. Gente, eu estou fugindo do escuro, pelo amor de Deus. Tem que entender isso. A Bíblia proíbe você matar alguém? Proíbe ou não proíbe? Proíbe ou não? A Bíblia proíbe você matar ninguém. A Bíblia não proíbe você assassinar alguém. Que é diferente. Então, eu sou o cara vai lá, estuprar minha mulher. Eu faço o quê? Eu deixo ele fazer isso?
A Bíblia proíbe o dolo. O que é o dolo? A intenção, a vontade, o desejo. Igual eu tenho um amigo que é policial, um deixa, que ele agora é cristão. Ele falava para mim, pô, eu saí de casa, cara. Eu tinha que fazer alguma coisa com alguém, tinha que dar um tapa na cara de alguém. Isso é um dolo, não é dolo? Já sei com vontade. Foi para ver que um tapa na cara do irmãozinho lá na favela, lá na Maré, no Rio de Janeiro. E depois ele se converteu e ficava andando lá para achar o irmãozinho para pedir perdão pro irmãozinho. Então o crente tem que ter dono. Nós temos que proteger a nossa esposa com a nossa vida. Então assassinato é pecado. Tá certo? Mas entre você deixar um inocente morrer e você matar um bandido, o que você tem que fazer? Aquele que pode fazer o bem, não faz, comete o quê? Então vamos tirar essa falsa religiosidade da nossa cabeça. Vamos fazer o evangelho como está escrito. Tá certo? Então vamos lá. Perdão, tá, irmão? Mas esse é dedozinho. Sentindo o coração de falar isso para o irmão. Vamos lá. Paulo responde por quê? Irmão, se alguém fez te interpelar o evangelho, não fica nervoso não. Uma vez eu fui agredido na porta da minha casa por um TJ. Sabe o que é TJ? Não sabe? Você sabe? Então, ele falou, não, a polícia. Eu falei, não, mas eu não concordo, eu achei polícia para aquilo. Chegou uma hora que tinha um senhorzinho, uma jovem, veio, acho que foi mim. Mas enfim, ele nega o culto e afirma uma adoração que é legítima. Domínio espiritual diante da injustiça. Eu sou sanguíneo, irmão. Sou sanguíneo, parece não, né? Eu tenho cara de calminho, não tem? Mas a Alessandra é pior que eu. A Alessandra é pior que eu. Alessandra é pior que eu. Mas eu sou sanguíneo, irmão. Quem é sanguíneo? Levanta a mão. Sanguíneo. Ó. Sanguíneo. Ó. Sangue quente. Pisou no meu carro, já fico nervoso. Mas Deus está me tratando, irmão. Por exemplo, eu botei o carro para consertar naquela testemunha ali. Eu não consertei que faço, mas para consertar um problema, sair com o outro. Ainda botaram a culpa em mim. E o carro chegou lá bonzinho. Na hora, não sobe no sangue da gente? João estava lá, eu fiquei tranquilão, João? Tranquilão, mas tudo bem, irmão. Eu fico com prejuízo pela certa parte. Aprendam isso. Ser crente, ser servo, às vezes é ficar no prejuízo. Tá certo? Então não é. Amém, irmãos? Quem gosta? Ninguém. Mas é domínio próprio. Então, domínio espiritual. Porque quando você se descabela, nós crentes, tá? O diabo, o vosso adversário, o acusador, a nós crentes. Cuidado com o que você faz, com o que você fala. Tá certo? Tenha domínio espiritual. Porque o diabo, ele vai acusar quem? Os crentes. Tá certo? É igual os pastores. Cara, hoje, antigamente ser pastor de status. Chega num lugar, eu sou pastor, não pode levar, depois você paga. Hoje, as pessoas têm ideia que todo pastor é ladrão. Olha que eu nunca roubei nada. Entenderam, irmãos? Então, domínio espiritual já está injustiça. Isso é importante. Tá certo? Próximo. Artigo 24, é 14:16. Vamos ler lá. Base da defesa. E aí, irmãos? E essa defesa que ele fez aí? Ele falou que ele espera a ressurreição como os outros. Ele está falando para fariseus, tá certo? Então vamos lá. Serve ao Deus dos pais. Quem são os pais? De Abraão para cá. Serve ao Deus dos pais. Crê nas escrituras e na ressurreição. E mantenha uma consciência limpa diante de quem? De Deus. Irmãos,
o apóstolo Paulo, sem gritaria, sem nada, ele está falando o seguinte: olha, eu aguardo a ressurreição igual a eles. Igual a eles. Eu creio no que está escrito. Ele fala que crê no que está escrito. Ele é um monte de treta com os judeus. Por quê? Quando ele diz que crê no que está escrito, ele está dizendo que aquele Jesus que ele está pregando é o Messias prometido na Escritura, lá no Antigo Testamento, lá, principalmente no livro de profeta mais messiânico, que é Isaías. Ele está dizendo isso, eu creio igual a eles, nas Escrituras. Então ele está afirmando ali que Jesus é o Messias, indiretamente. Tá certo? E manter uma boa consciência. Não, isso aqui é muito importante, ter uma consciência limpa dos homens e de Deus. Né? Nós temos que ser um povo separado, diferente. Não dá para você viver o Evangelho como se você estivesse vivendo aonde? No mundo, irmão. Não dá. Porque o mundo está te vendo o tempo todo. Vamos lá. Nós vamos ver corrupção aí daí, tá, irmão? Corrupção no judiciário. Vamos ver isso aí. Vamos lá, próximo. 17 ao 21. Quem vai ler? Ora, muitos anos depois, vim trazer a regeneração dos bolas e ovelhas. Isto que acharam já santificado no tempo, não em ajuntamentos, nem com usos dos certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e acusassem de alguma coisa incontamente tivessem. Porque estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade, quando eu pareci perante o conselho. Então, Paulo agora. Só faltou mais um, faltou? A não ser essas palavras que, estando entre eles, clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição de Deus. Então, vamos lá, irmãos. Veio trazer ofertas e estava purificado. Essas ofertas aí, ele veio trazer o quê? Esmola também. Tá certo? Irmão, você costuma dar esmola às pessoas que precisam? Você costuma? Costuma ou não costuma? Isso é difícil falar, né? Vamos lá. A Bíblia manda a gente dar esmola. Sabia? Tá na Bíblia, dá esmola. Dá esmola. Uma vez eu estava lá no... Eu nunca gosto de ser senhora jovem, fui fazer um exame para entrar numa empresa, então lá no MEI. Aí tinha um mendigo, né? Pedindo esmola. Aí eu lembrei da Bíblia, dá esmola. Aí eu tinha 50 centavos no bolso. Falei, pô, vou dar 50 centavos. Quando eu joguei, a irmã foi nós que puxou o cigarro. Pois é, mandei caiu. Eu peguei a esmola, botei no bolso. Que isso? Não, meu filho, é para fumar. Eu falei, essa esmola não. Eu falei para ele. Mas tem esmola que tem pessoas que talvez precisam de ajuda. Tá certo? Então, você vê que aquele Cornélio, esse menino foi Cornélio, que aí esse menino me dava, subiu o memória, foi Cornélio, subiu o memória de Deus. Olha isso. O coração, a bondade dele subiu. Isso fez assim, Deus considerou isso. E Deus mandou um anjo lá. Para pensar nisso. Então, nós temos que aprender a abençoar o que nós somos. Abençoar as pessoas. Tá certo? Então, vamos lá. Então, ele veio trazer ofertas e estava purificado. Não houve confusão no tempo. A verdadeira acusação, qual era? Por quê? Porque eles não queriam aceitar que Jesus havia ressuscitado. Porque se Jesus houvesse ressuscitado de fato, então ele era de verdade o Messias. Entenderam? E eles não queriam aceitar Jesus como Messias, como os não queriam. Agora, o corpo de Jesus para apresentar, eles também não tinham. Não tinham. Tá certo? Então, essa acusação da ressurreição afetava gravemente os principais sacerdotes. Agora, por que isso? Por que eles não queriam aceitar o Messias? Por quê? Eles eram cruéis, eram ruins, eram maus. Por que estava acusando Paulo? Por que eles recusaram Jesus? Jesus pregou, foi na sinagoga, esteve no meio deles, fez sinais, maravilhas. Jesus fez tudo que o Messias precisava fazer, biblicamente fazer. Nasceu no lugar certo, da pessoa certa, na hora certa. Morreu da maneira certa, como cordeiro. E agora, por que os judeus não creram que Jesus era o Messias? Alguém sabe dizer isso?
quê? Não entendi. Porque Deus fechou o coração deles. E por que Deus fechou o coração deles? Oi? Está lá no livro de Isaías. Deus fechou o coração dos judeus para não aceitarem Jesus, para não perceber que ele era o Messias. Por uma profecia lá no livro de Isaías, que ele diz o seguinte: você não crê, mas irá ser pregado aos gentios, eles crerão. Então Deus fechou o coração dos judeus para que nós entrássemos na salvação. Pô, beleza, então o judeu não presta. É ou não é? Você vai falar isso? Negou Jesus, não presta. Nós vamos ler agora no próximo estudo. Romanos, né? Se a queda dos judeus foi a glória dos gentios, quanto mais a sua é de Deus. Ou seja, se eles caíram, foi bênção para nós, imagina quando eles se ergueram, eles se levantaram. É que está escrito lá. Tá certo? Ah, pastor, está ajudando na igreja? Não estou, não, mano. Nós somos gentios, convertidos, transformados, enxertados. Tá certo? Então, nós vamos perceber claramente que eles não queriam aceitar a ressurreição. O último capítulo de Atos vai nos dizer isso, que Deus fechou o coração deles para que vendo não percebesse e ouvindo não entendesse. Está lá no último capítulo de Atos, sei lá. Deus fechou o coração deles. Por isso o evangelho foi levado aos gentios, a nós, e nós entramos. Foi um plano do Eterno. Isso estava escrito, sabe onde? Lá com Abraão. Olha a estrela do céu. A sua descendência será como estrela do céu, como a areia do mar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, se os judeus crescem naquele momento ali, nós não estaremos aqui hoje. Estamos aqui adorando um Baal, uma coisa aí do diabo. Tá certo? Então, foi um plano que Deus traçou para a igreja e os gentios poderem entrar também. Então, vamos lá, próximo. Atos 22, 23. Vamos lá, 22, 23. Então, o que acontece? Paulo ouviu todas as coisas, né, que foi exposto, e dilação, essa palavra que eu não vou saber o que é. E havendo me informado melhor deste caminho, ou seja, Paulo sabia o caminho. Paulo já entendia. O evangelho está escrito aqui no versículo 22, lá no final. Havendo-me informado melhor deste caminho, tá vendo? Então Paulo conhecia o caminho. Paulo conhecia, perdão. Félix conhecia o evangelho, conhecia, tá certo? Ele agia essa decisão, então ele manda fazer o quê? Prender Paulo. De qualquer maneira? Não, de qualquer maneira não. Que eu tratasse com brandura e que ninguém dos seus proibisse de servi-lo ou vir ter com ele, ou seja, um parente dele, dois parentes dele podia ter com Paulo. E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo. Não, perdão, isso aí é outra história. Perdão. Então, o que acontece? Quando os judios ele tratar Paulo bem, você sabe qual era? É porque ele gostava dos crentes? Não, é porque Paulo era o quê? Romano. Paulo era romano. Ele podia tratar Paulo de qualquer maneira. Paulo era romano, cidadão romano, tinha ali no mundo romano um status muito grande, tá certo? Então ele mandou Paulo ser bem tratado. Então Félix, ele adiou o veredito, tá certo? Irmãos, nós vamos ler agora aqui um absurdo. Nós vamos ver por que ele fez isso, por que ele adiou o veredito. Nós vamos ler um absurdo que está aqui agora. Vamos próximo.
25. Paulo fala de justiça, domínio próprio, que ele fez o que o Félix? Ficou com o quê? Com medo. Era brabão, cara. O presidente aqui, ele era presidente, não era um cargo político, não. O presidente aqui era um juiz. Você entendeu isso, tá? Mas era presidente. Ele não era presidente como nós, presidente hoje, olha, não. O Império Romano era um império, um imperador. Tá certo? Então ele era um juiz. Tá certo? Então, a Bíblia fala aqui no versículo 25 que, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, ou seja, Paulo falou sobre isso com Félix. Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te. E tendo então é o seguinte: eu já escutei, fiquei com medo, agora leva ele de volta. Depois eu te chamo de novo. Esperando o mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, não, perdão, isso é outra coisa. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo, e ouvindo acerca de Cristo. Então ele queria entender. Ele queria entender se era Jesus. Tá certo? Então Paulo fala: irmão, não perca a oportunidade de falar de Jesus, não, tá? Prega. Ele fica com medo, mas não decide. Tem muitos dizem que da igreja, pessoas vêm aqui, que ouvem a palavra, acredita, chora, crê, teme, mas não decide. Tá certo? Muitos se emocionam e poucos se convertem. Essa pergunta eu faço primeiro para mim, também para você. Você é emocionado no Evangelho, ou você é convertido a Jesus? O que você é? Uma pergunta que eu respondi para você mesmo. Você é só emocionado, gosta da igreja, dos irmãos, da situação, ou você é um convertido? Então, muitos se emocionam, poucos se convertem. Paulo teve, Félix tremeu, mas não se converteu. É a última, né? Tem mais um, né? 3. Vamos lá, agora Atos 26, 27. Final triste. Vamos lá. Olha isso. Então, era um juiz. O que ele queria de Paulo, assessor? Dinheiro. Você vê que isso aí é coisa antiga, né? Isso não é coisa de hoje, não, coisa antiga. Então, irmãos, Félix era suborno. Paulo era suborno. Ele ouvia Paulo frequentemente. 2 anos sem decisão. 2 anos deixou Paulo preso lá. 2 anos ele ouvindo Paulo pregar e sem se converter. E no final deixou Paulo lá. E não quis agradar os judeus. 2 anos ouvindo Paulo pregar. O maior pregador da história. E Paulo ficou preso naquele lugar. 2 anos, porque ele era o quê? Ele era bandido? Ele era o quê? Ele era um de nós. Só por isso ele era um de nós. Só por isso. Né? Então, foi um final muito triste. E o Félix é um cara rico, cara. Ele queria que Paulo pagasse, porque Paulo era pobre. Paulo era pobre, irmãos? Paulo não era pobre. Não era pobre. Então vamos lá, próximo. Grandes lições espirituais. Servos de Deus pode ser cuidado justamente. Eu falo para vocês, tome cuidado com ninguém falar mal de um crente para vocês. Hoje em dia, geralmente vai ser verdade.
né? Quando alguém fala mal de alguém para você, geralmente isso é verdade. Mas tome cuidado com acusações falsas. Cuidado. A melhor defesa é o caráter e a consciência limpa. O Evangelho confronta e transforma. Quem? Todos? Não. Claro que nem todos. O Félix, ele me ouviu 2 anos quando pregou o Evangelho. Tremeu, mas não se converteu. Certo? Vamos lá. Aplicações práticas. Viva de forma irrepreensível. O que é viver de forma irrepreensível, irmãos? É viver segundo a palavra. É tomar cuidado onde vai, com o que fala, com o que veste, com quem anda, onde frequenta. Entendeu? Forma irrepreensível. Não negocie a verdade. Como você pode negociar a verdade? Por dinheiro. Entendeu? O status. Então, se preencher a igreja, a pessoa que ficar mentindo aqui na frente do culto da Bíblia, essa igreja fica vazia. Eu não vou fazer isso. Entendeu? E tudo que eu falar aqui, eu tenho a obrigação de mostrar na Bíblia, de provar na palavra. Entendeu, irmão? Um texto e contexto. Porque pegar só num texto também pode, tem contexto. Tá certo? Então, não negocie o quê? A verdade. Ah, mas isso tem nada a ver. Você negocia a verdade. Não, isso aqui não tem nada a ver. Tem a ver, se aqui vai falar que tem. Tá certo? Eu já vi o irmão falando palavrão que não tinha nada a ver. Foi, fala isso lá no inferno lá, quando você for lá. Não tem nada a ver. Ué, não tinha nada a ver. Falei só um palavrãozinho de moda, não tem nada a ver. Entendeu? Não adie decisões espirituais. Meu irmão, você sabe o dia da manhã? Você sabe? Amanhã eu prego para ele. Se ele morrer amanhã? E se você morrer? Se Deus mandou fazer, faça hoje. Se Deus mandou você ir, vai. Não adie. Não adie. Eu tenho uma grande tristeza no meu coração. Tinha uma irmã lá no Rio, eu amava muito ela. Era uma senhorinha que sofreu muito. O marido matou a filha dela e quase matou ela. Ela tinha várias coisas na cabeça, ele era um oficial da Marinha. E alguns irmãos ficavam lá tirando o dinheiro dela, que ela era uma pessoa bem de vida. A irmã Nilza. Foi uma das maiores servas de Deus que eu conheci. Mulher de Deus, eu amava aquela mulher demais. E ela queria me ver, eu adiando. Quando eu fui ver, a irmã Nilza estava no caixão. Entendeu? Perdi a oportunidade de dar um abraço nela, de falar com ela. Ela era bem idosa já. Então, irmãos, não adie para o outro dia. Porque nós vivemos agora. Daqui um segundo a gente sabe. Tá certo? Então, não adie decisões espirituais. Essas são aplicações práticas para a nossa vida. Não deve ser verdade. Viva de forma irrepreensível. Que é a pior coisa que tem, que alguém aponta o dedo para você e fala: aí, crente nada, faz isso, faz aquilo. É ou não é? Já passaram por isso? Eu já, irmão. Ninguém apontou na minha cara. O que você é fazendo isso? Tá certo? Irmãos, uma certa época da minha vida, eu estava afastado da igreja. Mas eu ia para a igreja, mas afastado. E eu pregava o evangelho. Desviado, falando de Jesus para as pessoas. Ué, que crente, você fala isso, você faz isso, você está pregando isso para mim? Aí o que eu disse? Meu irmão, tudo bem, eu estou errado. Mas o que eu estou te falando é verdade. Mas você perde totalmente a credibilidade. Tá certo? Tem mais alguns slides? Pergunta para reflexão. O que mais chama a atenção na postura de Paulo? Oi? A tranquilidade. Irmãos, você tem convicção, certeza, você não precisa impor, você pode ser tranquilo. Qual foi o erro espiritual de Félix? Oi? Ouvir e não crer. Omissão. Entre vários outros erros espirituais. Você tem enxergado decisões espirituais? Você tem feito isso? Essa pergunta é para você responder para você mesmo, né?
intermediário. Porque, irmãos, o evangelho é difícil, tá? Eu vou repetir aqui sempre para vocês. Quer que ninguém esteja sentado aqui enganado. Pastor, não maravilha, eu sou crente, o céu vai se abrir, os anjos vão descer da escada, vai me servir, vai me mandar aquela carne para ele, igual mandou para Elias, vai me servir lá com aquele de carne. Irmão, a vida do apóstolo Paulo foi fácil? Por que essas pessoas têm que ser? Entendeu? Então, irmãos, fica essa reflexão, esse estudo de hoje. Paulo foi preso, Félix estava lá, julgando ele, aquele infeliz daquele advogado, que até esqueci o nome dele, página do Félix. O Félix queria dinheiro do Paulo, e ele ficou mais 2 anos preso, só porque era crente. Só porque ele era crente. No Brasil não tem perseguição. Vai para a África, vai lá para o Oriente Médio, vai para a China, vai para o Japão. No Japão tem perseguição. Então vamos aproveitar a nossa liberdade em Cristo para pregar o evangelho e povoar o céu. Amém, irmãos? Não é dia para amanhã. Acabou, não acabou? Então tá, irmãos.